Bom, estamos aqui com mais um convidado hoje à noite aqui no Nascido de Novo. Lembrando, tá, que os alunos do Nascido que assistirem têm ponto positivo. Então, vocês sabem como eu sou cri-cri na hora de corrigir as provas de vocês, às vezes um ponto pode salvar vocês de não ficarem de recuperação, tá? Bom, estou aqui com o nosso querido Felipe. O Felipe, ele é historiador, ele fala ex-seminarista. Não, ele é um seminarista, ele está se preparando para o ministério, ele só deu um tempo para cuidar da mãe dele, como eu e a Vanessa saímos de onde a gente morava para cuidar da minha sogra, tá? Então, o Felipe é um homem de Deus e ele está fazendo um estudo pormenorizado do credo apostólico e está dando uma ênfase no Espírito Santo, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ele tem uma aula para trazer para a gente aqui, ele tem uma explicação para trazer, e aguardem, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas vai vir aí um material do Felipe sobre o Espírito Santo, e vai valer a pena vocês lerem. Felipe, Deus te abençoe, filho, muito obrigado por estar aqui no Nascido, estar aqui com o pessoal do Nascido. Fala oi aí para o pessoal. Benção. Como o Raul bem disse, eu sou Felipe, sou esposo da Gesne, marido da Gesne, né? E pai da Lívia e da Alicia, que nascerá agora segunda-feira que vem, dia 10. Ai, que graça. Segunda-feira que vem. Sou pós-graduando em Teologia Sistemática. Filhinha dele vai nascer segunda-feira agora. Sua câmera tá horrível. Nossa, reclamando. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Tá travando um pouquinho. Minha filha nasce semana que vem. E sou historiador, formado em História. Sou pós-graduando em Teologia Sistemática pela Jonathan Edwards, no seminário Jonathan Edwards, e estou aí com o meu processo no seminário interrompido até o dia que o Senhor permitir. Então, espero que seja logo, seja breve esse dia. E o teu objeto de estudo hoje, embora você seja um historiador, o teu objeto de estudo hoje é o Espírito Santo. Então, isso, você está com o credo apostólico. O credo apostólico. O credo apostólico é um documento histórico, né, da fé cristã, é um documento doutrinário, né, um credo doutrinário. É chamado por muitos, inclusive pelo Franklin Ferreira, né, um grande historiador da teologia aqui no Brasil, professor Martin Bucer, como o primeiro credo doutrinário depois de Cristo e dos apóstolos, né? Ele encerra a sua terceira sessão, que é o que nós nos atentaremos hoje aqui, que é: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São com essas palavras que o credo se encerra, né? E é importante destacar que essas palavras, todo o credo, mas essas palavras, inclusive do Espírito Santo para cá, esses últimos artigos, eles nos trazem verdades inegociáveis para a nossa fé, para todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, culturas, nações, línguas, origens. Então, são palavras que unem o povo invisível de Deus, que está espalhado pelos lugares e está espalhado também pelo tempo, né, pelos séculos, e que estão separados por culturas e línguas e origens. São pérolas que são caras ao povo de Deus, porém é um povo que está unido pelo sangue de Cristo, que codepende do trabalho do Espírito Santo, como diria Bavinck, né? O Espírito dá nova vida à igreja, o Espírito que mantém a igreja e que organiza a igreja do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Esse material me despertou um interesse em estudá-lo, devido ao fato de que, quando eu li a primeira vez o Credo dos Apóstolos, do Dr. Franklin Ferreira, logo depois li Creio, do Herbert Meyer, e fui depois separando esses artigos, estudando eles separados, né, livros sobre o Espírito Santo, como do R.C. Sproul, né, Mistério do Espírito Santo, entre outros livros, e foi me destacando esse interesse em compreender profundamente esse credo apostólico, né? Então, nós partimos do pressuposto que nós cremos em um Deus triuno. O credo é um credo trinitário, é um credo que exalta as três pessoas da Trindade na sua divindade, né? Três pessoas diferentes que subsistem em um único Deus, Criador, triuno, e que criou todas as coisas, né? Então, o que me chama interesse no credo é isso. Porém, o foco hoje
não desprezando as outras pessoas da Trindade, nem dividindo a divindade, porque nós cometeríamos um erro aí se nós a dividíssemos, mas o foco hoje é explicar a pessoa do Espírito Santo, que compõe a Trindade junto com o Pai e o Filho, que sendo Deus uno, triuno, que são três pessoas que subsistem em um único Deus, né, que trabalham, criaram todo mundo junto, revelaram a sua palavra e que operam na igreja de Cristo, na igreja de Deus desta forma, né? Então, o foco hoje seria esse, trabalhar a pessoa do Espírito Santo. E antes de nós entrarmos na pessoa do Espírito Santo, a fim de não cometermos um erro de entendermos o Espírito Santo apenas separado, ou de cometermos o erro de acharmos que o Espírito, caímos no triteísmo, né, Raul? Uhum. De que as pessoas estão separadas, né, são três deuses ou algo do tipo, nós cremos em um Deus que é triuno. Romanos 1, versículo 1 ao 7, nos deixa muito claro sobre um Deus trinitário, um evangelho que foi revelado lá nos apóstolos, lá nos profetas, lá desde a eternidade, desde a antiguidade. Nós cremos em um Deus que é triuno, é nesse Deus que nós cremos. Mateus 28, 18 ao 20 também nos deixa claro, quando Jesus nos dá a exigência do batismo, né, para pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós cremos em um único Deus, em três pessoas que subsistem em um único Deus. É importante, como uma nota de introdução, de que o Credo dos Apóstolos não foi elaborado ou escrito necessariamente pelos apóstolos, mas sim que ele se desenvolveu no decorrer dos séculos, através de até alcançar essa fórmula final que temos hoje. Esse nome Credo dos Apóstolos é devido à sua natureza doutrinária, pois esse credo contém doutrinas essenciais a todos os crentes. Então, é a natureza do credo, aquilo que ele tem escrito em si, que o torna o credo dos apóstolos, porque em todos os artigos do credo dos apóstolos, nós temos a doutrina essencial para os crentes, as doutrinas fundamentais. Mais uma vez, o Franklin Ferreira diz que por volta do século IV, começaram a circular histórias sobre o processo da formação do credo dos apóstolos. Há quem diga que cada um dos 12 apóstolos foi oferecendo um dos artigos do credo, formando o texto integral de cada um, até se separar para pregar o evangelho em outras localidades. Isso, porém, é uma crença sem qualquer fundamento, diz o Franklin, ou fundo de verdade histórica, para corroborar esta posição. Tal suposição se tornou fora de moda no século XV. O Credo dos Apóstolos foi assim chamado não por ter sido escrito pelos apóstolos diretamente, diz o Franklin, mas por conter a doutrina apostólica baseada no Antigo e no Novo Testamento. Aqui é muito importante destacar aqui, aqui digo eu, né, essa é a citação do Franklin, que esse credo ele expressa toda a doutrina de Gênesis e Apocalipse. Esse pequenino documento, o Credo dos Apóstolos, expressa a doutrina que nós aprendemos na teologia bíblica de Gênesis e Apocalipse, né? Então, é muito importante compreender isso, em que, em primeiro lugar, nós cremos em um Deus trino, um Deus que é uno, né? Que é triuno, e que o Espírito Santo compõe essa divindade. E que o Espírito Santo, nós não podemos aí ficar colocando, né? Terceira, segunda, primeira pessoa, não é que não podemos, né? Não é tão apropriado na linguagem e, de fato, entrar para falar sobre a Trindade é um campo perigoso para qualquer pessoa que se dedica ao estudo teológico, ao estudo histórico. É que nós devemos fazer sempre com temor e tremor, em oração, inclusive. Eu acho que nós fomos direto ao assunto, nós não tivemos uma palavra de oração, né? Sobre isso. Então, acho que nós poderíamos agora interromper, até peço perdão, e orarmos, porque quando nós vamos falar sobre o Deus triuno, Santíssima Trindade, nós devemos entrar com muito temor e reverência, e clamando ao Senhor que não é o nosso conhecimento intelectual que vai guiar isso, né? Mas, de fato, compreendemos a revelação de Deus na Escritura, de Gênesis, Apocalipse, como bem falou aqui o Franklin Ferreira, no Antigo e no Novo Testamento. Logo após a oração, uma vez que nós entendemos que cremos em um Deus triuno, que o Espírito Santo é uma das pessoas que compõem essa divindade,
essa única divindade que subsiste em 3 pessoas, nós iremos adentrar já no Espírito Santo. Ok? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque o Senhor nos permite estudar e conhecer verdades suas reveladas na Escritura. Nós cremos que o Senhor é o Deus que se revelou em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos que o Senhor é o Deus que se revela na história. Nós cremos que o Senhor, ó Deus triuno, é o Deus que organiza, que decretou toda a história e que a escreveu. Nós cremos que o Senhor é o Deus a quem pertence toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, mediante o seu Espírito. E assim como os antigos cantavam, nós clamamos, venha Espírito Criador, esteja aqui conosco. Que nós consigamos, Pai, falar com linguagem humana as belezas e as maravilhas reveladas na Tua Escritura a respeito do Espírito Santo do Senhor, a respeito do Teu Santo Espírito. É isso que te pedimos, Deus triuno. É isso que te pedimos, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus, clamamos a graça do Senhor. Amém. A gente tem que lembrar, queridos, que o credo apostólico é um dos credos, se não o mais antigo que nós temos. E também o Espírito Santo é uma doutrina que não era no início da igreja, não era uma doutrina que estava em uma ênfase, não era a ênfase da discussão teológica, né? Então isso a gente tem. Então não é que é uma doutrina nova, que foi criada depois. Nenhuma doutrina bíblica ela é criada. A doutrina ela é percebida, ela é recebida. O ensino nós recebemos da Escritura. E o que nós ensinamos aqui, nós que somos teólogos, 2 teólogos calvinistas que estamos aqui, cessacionistas, é o que nós percebemos da Escritura, o que nós retiramos da Escritura. Então, esse cuidado é que precisa ser tomado, porque já falaram que o Espírito Santo era uma doutrina tardia, porque hoje com a internet tudo quanto é maluquice serve, entendeu? Tudo quanto é as pessoas perdem o medo de destilar os seus absurdos. Não, a doutrina do Espírito Santo ela pode ter sido percebida depois. E isso não é um problema, porque olha lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento achavam que era um Deus apenas. Mesmo com tantas indicações da Trindade ali na cara deles, entendeu? A maioria é que era um Deus só. Então esse é um ponto. O Felipe, ele vai trazer para vocês um estudo, então não vai ser aquele estilo entrevista, podcast, ou fazendo perguntas. Se você tiver dúvida, no final da live nós vamos abrir para a pergunta de vocês, tá bom? Espero poder respondê-las. E lógico, se alguém enviar algum superchat, o Felipe vai terminar o raciocínio dele daquele momento, e aí a gente abre a exceção para responder a pergunta do superchat. Tá bom? A gente faz isso porque, como no passado já teve live que fizeram superchat com pergunta, eu deixei para responder junto com as outras, olha, eu nunca tomei tanta pedrada, porque parece que a praxe da internet, a educação da internet se a pessoa der o superchat, ela tem prioridade para ser atendida. Tá bom? Então é por isso que a gente age assim. Ninguém está vendendo prioridade para ninguém aqui, não. Tá? Então o Felipe ele vai explicar para a gente sobre o Espírito Santo dentro da doutrina reformada, levando em consideração o credo apostólico. Tá bom? Então hoje é uma aula do Felipe e nós vamos depois fazer perguntas para ele a respeito da aula dele. Tá? Então, Raul, como nós falávamos, o credo é algo muito importante. O nosso ponto de partida para o estudo do Espírito Santo deve ser esse. Nós, em primeiro lugar, abraçamos a ideia da doutrina de Deus, né? O Deus triuno, porque o Espírito Santo é Deus, ele compõe a divindade. E só uma nota a respeito do credo, antes de nós partirmos e entrarmos direto para o Espírito, o fato de que o credo apostólico não é coisa de católico romano, é coisa de católico cristão. E o que eu quero dizer com isso? O credo apostólico ele é um compilado de doutrinas para os verdadeiros cristãos. Não é uma fórmula de oração. Não é uma oração que você vai ficar orando como Salve Rainha, ou como Ave Maria. Reza 20 Pai Nosso e 30 Ave Maria. Não é. O credo apostólico ele é um compilado de doutrinas para verdadeiros cristãos
que creem de maneira bíblica essas coisas. Ora, quem é que discorda que Deus é criador de todas as coisas? Quem discorda que Jesus morreu, ressuscitou, que ele nasceu da Virgem Maria? Né? Nós cremos que ela não continuou virgem, mas depois do nascimento de Cristo, casado com José. Mas nós cremos que quando Jesus nasceu, Maria era virgem. Maria era completamente virgem, entendeu? Então, por muitas vezes, os católicos romanos tentam argumentar de que eles criaram a Bíblia ou algo do tipo, né? Tem até um vídeo do Dom Henrique Soares Costa, que está na internet aí disponível, no YouTube, é público, onde ele vai dizer que a igreja criou a Bíblia, né? A igreja está acima da Bíblia. Mas nós não somos como ele, nós não usamos o credo apostólico acima da Escritura, muito pelo contrário. O que nós cremos é que o credo apostólico, a doutrina, inclusive, do Espírito Santo expressa no credo apostólico, é algo que deriva-se da Escritura. É a Escritura que dá origem à igreja, que dá origem às doutrinas na qual a igreja crerá. Ou seja, um resumo. Podemos dizer que é um resumo dos pontos principais da Escritura. Isso exatamente, como diria Alistair McGrath, é o cristianismo que destina a colocar as coisas em foco. Ou seja, o cristianismo nos dá um binóculo pelo qual nós podemos ver a nós mesmos, o mundo no qual nós estamos. Então, ou seja, o cristianismo, a doutrina, as escrituras, ela nos dá o foco, ela nos dá a orientação para como nós vemos todas as coisas. Inclusive como nós vemos ao próprio Deus. A Escritura está preocupada em nos revelar, acima de tudo, quem Deus é por elas. Nós vemos, inclusive, lá em Lucas 24, 44, quando Cristo vai confrontar os discípulos ali de Emaús, ele diz, como vocês são tardios em crer, né? Como vocês não sabiam que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos Moisés, nos profetas e nos salmos? Cristo referenciando todo o Antigo Testamento como aquilo que apontava para ele. Então, o credo dos apóstolos, diferente dos católicos romanos, nós o assumimos como doutrinas verdadeiras, mas nós não subjugamos a Bíblia a eles. Muito pelo contrário, eles são derivados da Escritura. Então, quando nós agora entramos já no Espírito Santo, quando nós falamos creio no Espírito Santo de Deus, né, quando nós falamos isso, nós cremos nisso porque a Bíblia nos revela o Espírito Santo e porque nós cremos que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou aquilo que está escrito, né? Usando os autores, inspirou os escritos da Escritura. Tudo aquilo que nós temos escrito na Bíblia foi inspirado pela pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós focamos nisso, nós entendemos os seus atributos, ou seja, a pessoa do Espírito Santo, os atributos dele, e nós entendemos quem ele é. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o Espírito Santo ele é divino, como diria o credo atanasiano. O Espírito Santo, ele é Deus. Nós temos o credo dos apóstolos, nós também temos o credo Nicéia, Constantinopolitano, e também temos o credo de Atanásio, né? Esses credos são os credos aí necessários, os credos ecumênicos, e eles vão tratar o ser da Trindade. Mas há algo interessante, quando nós falamos que nós cremos no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, como diz o credo apostólico, nós cremos em Deus, por excelência. Um Deus que compõe, uma pessoa que compõe a pessoa de Deus, o Deus triuno. Ele é divino. E por que é importante nós destacarmos que o Espírito Santo ele é divino, né? Porque muitos de nós nos relacionamos com o Espírito Santo como se ele fosse uma força, como se ele fosse um poder, como se ele fosse algo que nós sentimos, como se ele fosse qualquer outra coisa, menos uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejo, que é soberano, entendeu? E que compõe todos os outros atributos da divindade. Todos os atributos que o Pai tem, o Espírito tem. Todos os atributos que a divindade de Cristo possui, o Espírito possui. Todos os mesmos atributos dentro da Trindade, não há distinção em atributos divinos. Todas as três pessoas da Trindade possuem os mesmos atributos divinos. Soberania, poder, vontade, tudo isso eles possuem.
Então é importante nós destacarmos esse primeiro atributo do Espírito Santo, como um ser divino, como Deus, como alguém que tem autonomia de mandar e desmandar, como alguém que tem autonomia e soberania para distribuir dons na igreja, e que ele não é uma força, uma fumaça, ou algo que eu sinto no meu coração, enquanto eu estou lá no louvor, algo do tipo, não, ou como se fosse algo muito abstrato, algo muito, sei lá, é difícil até expressar isso, né? O tal do Não é uma energia esotérica, um superpoder. A energia esotérica, né? Que a energia enfia o dedo na tomada, pelo amor de Deus. Justamente. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é Deus. Sentindo ou não sentindo, ele continua sendo Deus. Você sentindo ele ou não, ele é Deus. Nós existindo ou não, ele é Deus. Ele existe além de nós. É pelo contrário, nós existimos nele. Como diria Paulo em Atos 17, né? Nele nos movemos e existimos. Nós é que existimos nele, não ele em nós. Ele não codepende de nós, ele não precisa de nós. Não, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é completamente divino, ele é completamente eterno, ele é completamente santo, ele é completamente verdadeiro e ele é completamente criador. O Espírito Santo possui todos os atributos de Deus revelados na Escritura. Ele é Deus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender a respeito do Espírito Santo. O Dr. Hermes Maia tem uma citação em seu livro, creio, muito interessante. Ele diz o seguinte: o Espírito tem sido esquecido. Ele faz uma exclamação, uma afirmação. O Espírito tem sido esquecido porque os discursos modernos sobre ele parecem não ser elaborados no Espírito, em submissão ao Espírito. Parece-me que a tentação humana é de ir além do que o Espírito vai, e, portanto, além do que requereu de nós. Curiosamente, estas tentativas são permeadas por um discurso libertador do Espírito. No entanto, todas as vezes que tratamos do Espírito alheio ao seu próprio desejo, conforme registrado nas Escrituras, nos esquecemos do Espírito e ele passa a ser um tema das nossas cogitações e não das nossas cogitações e não da sua própria revelação. Mais uma vez ele exclama: temos esquecidos do Espírito. Mas isso vem da humanidade hoje, desculpa eu te cortar, né? Uhum. O que acontece? Nós estamos numa era onde o ser humano é o centro. Então, dá-se todo ouvido à carne, e a carne, justamente a carne milita contra o quê? Contra o espírito. Jamais a carne vai admitir que o espírito seja colocado no centro. Então, o Espírito, assim como Deus, como qualquer uma das três pessoas da Trindade, esse nosso Deus trino, ele é colocado em um papel secundário. E ele acaba sendo tratado como um funcionário. Quando a gente, né, Deus está aqui para me servir. As coisas foram criadas, todas as coisas foram criadas para a glória de quem? Deste Deus trino. Para a glória de Deus, não foi? A gente chega ao absurdo hoje de você perguntar em várias igrejas. Eu já perguntei para irmão reformado. Falei, para que todas as coisas foram criadas? Ele virou e falou, não, para o meu conforto, porque Deus me criou como coroa da criação, então ele criou todas as coisas para me servir para o meu conforto. Por quê? Porque essa é a visão da carne, é a visão carnal que nós vemos. Exatamente. Então, o ponto é, nós temos que ter como perspectiva a compreensão de que o Espírito Santo de Deus é Deus. E como nós não nos esquecemos do Espírito Santo? Conforme muito bem disse aqui o Dr. Hermes Maia, compreendendo o Espírito Santo conforme registrado nas Escrituras. Não conforme eu sinto, conforme eu quero. Quando eu observo o Espírito Santo, ou quero compreender o Espírito Santo, alheio à sua revelação particular das Escrituras, mas de acordo com a minha visão, de acordo com as minhas experiências, de forma muito empírica, e aqui não estou desprezando nenhuma experiência com o Espírito Santo de Deus, aqui não estou nem desprezando nenhuma experiência extraordinária com Deus, nada disso. Embora, como eu bem disse, são extraordinárias. O meio ordinário pelo qual Deus se revelou a nós foram as Escrituras.
E uma vez que nós compreendemos que se eu quero conhecer a Deus de verdade, eu preciso ir às Escrituras para conhecer a respeito dele, de igual modo é o Espírito Santo. Mas parece-me, Raul, que quando nós vamos tratar a respeito de Deus o Pai, há todo um temor, entendeu? Há todo um temor quando se trata do Pai. Jesus Cristo, ele é um pouco mais legal. Parece-me, eu não estou falando que é assim. Afinal, ele morreu por mim, então ele é meu Parece-me filho. que o nosso modo pós-moderno de tratar com a pessoa de Cristo, ele é um pouco mais legal. Ele é aquele Deus, ele é amor, ele é tranquilo. Ainda mais, depois eu vou lançar aqui uma polêmica, talvez, né? Mas não é a minha intenção, mas ainda mais depois da série do The Chosen, né? O Jesus do The Chosen é muito gente boa e tal. E eu não estou falando, embora eu acho que não aconselho a não assistir, né? Mas não coloco peso àqueles que assistem, mas aconselho que não assistam. Né, um conselho, não um peso que eu coloco, mas eu já ouvi, o Raul, literalmente, pessoas olhando e falando assim para mim, cara, quando eu oro, eu imagino Jesus do The Chosen daquela forma. Mas aí o problema da vem em Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, como uma hierarquia, não como cada um com função diferente. Aí o que acontece? Jesus é um pouco mais legal, mas quando vai tratar de Espírito Santo, a gente trata como se fosse uma força, uma energia. Dá ordem para o Espírito Santo. Espírito Santo faz isso, Espírito Santo faz aquilo. Eu fico olhando certas orações que eu coço a cabeça, falando, pensa que ele está falando com quem? E o doutor Hermes tem mais tratando justamente disso. Olha, nós estamos esquecendo o Espírito Santo. Por que nós estamos esquecendo o Espírito Santo? Porque os nossos discursos sobre ele não é elaborado no próprio Espírito. O que é isso que o doutor está dizendo? Que ele não é elaborado no Espírito e em submissão ao Espírito. É a frase que ele cita aqui. É que nossos discursos sobre o Espírito Santo não provêm da Bíblia, não provém das Escrituras, não provém de um estudo sério e sistemático de Gênesis e Apocalipse, como o Dr. Franklin Ferreira falou, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nosso discurso não vem disso. E nós não nos submetemos ao que o Espírito Santo revelou sobre si mesmo na Escritura. Ora, o que é melhor você me conhecer, Raul? Por eu te falando quem eu sou ou por outro alguém que nunca me viu me falando sobre mim, isso para você? 1000 vezes a pessoa, né? O Espírito Santo, meus queridos irmãos, como Deus, na divindade, ele é ele que inspira os escritos bíblicos que nós temos registrados. Os 66 livros da Escritura são inspirados de ponta a ponta, versículo a versículo, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, tudo aquilo que nós queremos saber sobre o Espírito de Deus, nós vamos lá na autobiografia dele, que é registrado na Escritura, entendeu? E é isso que nós vamos entender. E, curiosamente, diz o Dr. Hermes Maia, né, destrinchando aquela citação que eu acabei de fazer dele, o nosso discurso também é permeado por um desejo libertador do Espírito. Nós temos que libertar o Espírito. Onde há o Espírito, há liberdade. Nós usamos esse texto fora de contexto completamente, né? E onde há o Espírito, há liberdade. Vamos libertar o Espírito. Não vamos reter o Espírito. Meus queridos amigos. Aí vem, né? A letra mata, o Espírito vivifica, vem todo tipo de maluquice. Né? No nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ele é um dos atributos que, se Deus der tempo, nós veremos aqui dele, além de divino. Mas como pessoa divina, ele é criador. Ele criou todas as coisas junto com o Deus triuno, a Trindade criando todas as coisas. Eu quero informar uma coisa a vocês, meus queridos. O Espírito Santo é indomável. O Espírito Santo, ele não pode ser retido. O Espírito Santo não precisa ser... Nós não precisamos ter um discurso libertador da pessoa do Espírito, porque ele é livre como Deus. O ser de Deus, ele é livre. A Trindade é livre. O Pai é livre, o Filho é livre, o Espírito é livre. Aliás, é o único que é realmente livre, é o Deus Trino. Justamente. O Espírito de Deus, ele age como quer, quando quer, na onde quiser, e ele não necessita pedir permissão. Porém, ele nunca, isso é um ponto pacífico na teologia, o Espírito de Deus nunca age de forma contrária às suas escrituras, porque ele mesmo revelou. O Espírito, quando nós falamos que estudamos em submissão ao Espírito, é porque nós estudamos e compreendemos se uma obra é do Espírito ou não,
porque ele revelou a si mesmo na Escritura. Então, como nós nos submetemos ao Espírito? Nos submetendo às Escrituras. Quando nós nos submetemos às Escrituras, nós estamos submetidos ou submissos ao Espírito Santo de Deus. Nós estaremos submissos ao Espírito Santo de Deus, conforme diz aqui o próprio Dr. Milton Maia, todas as vezes que tratamos o Espírito alheio do seu próprio desejo, abre parênteses, conforme registrado nas Escrituras, fecha parênteses, nos esquecemos do Espírito. E ele passa a ser tema de nossas cogitações e não da revelação. Por isso que nós iniciamos citando o texto de Romanos 1 e Mateus 28. Romanos 1, do versículo 1 ao 7, Mateus 28, 18 até o 20. Porque ali nós vemos claramente o Espírito Santo como Deus. E nós vemos essa revelação de quem ele é. E o Dr. Milton Maia continua dizendo que o Espírito, como Deus que é, deve ser estudado dentro da perspectiva da sua palavra, em harmonias com os seus propósitos. Qualquer esforço que ultrapasse ou diminua isso significa esquecer o Espírito e estar alheio à sua vontade. Ora, uma coisa muito interessante isso aqui, porque muitos de nós falamos o seguinte, não, a Bíblia é suficiente, palavra de Deus, revelação. Mas há um discurso, e aqui eu não quero colocar ninguém dentro desse discurso, mas há um discurso, não quero citar quem está dentro desse discurso, de que diz o seguinte, não, a Bíblia é a maior revelação de Deus. Se você acredita que a Bíblia é a maior revelação de Deus, ou que a Bíblia não é a única revelação de Deus, tem um problema. Tem um problema aí. De fato, Deus nos deu duas revelações. A revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é aquilo que nós temos na nossa imagem e semelhança de Deus, na nossa natureza humana, e também na natureza, no mundo, nos céus, na chuva, tudo que nós vemos aqui no nosso espaço físico. Temos Deus em toda a criação. Isso. E nas criaturas, especificamente na criatura do ser humano, que tem a sua imagem e semelhança. Isso é uma revelação natural. Mas a revelação natural, meu amigo, foi quebrada lá na queda com Adão. Foi quebrada na queda com Adão. Entendeu? Então, nós precisamos de uma revelação especial. E a revelação especial que nós temos nos dias de hoje registrada se chama Bíblia Sagrada. Gênesis até Apocalipse. 66 livros inspirados por Deus. Então, qualquer esforço que diminua ou ultrapasse isso, significa esquecer da pessoa do Espírito Santo de Deus. Por que eu digo isso? Porque eu ouço com frequência, infelizmente, menos do que eu gostaria de ouvir, pessoas dizendo o seguinte, a Bíblia é a revelação de Deus, mas não é a única. Especial é. Revelação especial é. A revelação pelo qual eu conheço o Deus triuno e o seu poder e quem ele é mediante a Escritura. O pessoal confunde revelação muitas vezes com iluminação. O que é iluminação? Você vai ler a tua Bíblia, o Espírito Santo te dá a capacidade de entender aquilo da maneira correta, certo? Isso é a iluminação do Espírito Santo. E as pessoas vêm, que nem uma vez um aluno veio, pastor, Deus me deu uma nova revelação. Lendo a Escritura, ele chegou a uma conclusão que já era conhecida no mundo teológico, não era um entendimento errado, longe disso, mas ele entendeu como uma nova revelação. Não, Deus não deu uma nova revelação, ele iluminou a ele para que ele entendesse a palavra de Deus. E as pessoas confundem isso com novas revelações, e as pessoas não têm noção de como isso é errado. E qual é o peso de você falar que Deus revelou algo que ele não revelou. As pessoas não têm essa noção. Exatamente. Nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo, como Deus, ele se revelou de forma soberana nas Escrituras. É assim que ele preferiu se revelar. De uma maneira soberana, ele se revelou nas Escrituras. Então, se queremos conhecer o Espírito Santo de Deus, nós o conhecemos mediante as Escrituras, né? O Espírito Santo, um outro aspecto sobre o Espírito Santo é como ele é o Deus, ele também compõe, como ele também é criador. Ele também é criador. Toda vez que nós falamos sobre criação, nós sempre colocamos apenas uma ênfase no Pai ou no Cristo como um agente criacional, a palavra criacional,
de Deus. Mas já é pacífico na teologia reformada de que o Espírito Santo também fez parte da criação e que ele também, e não só faz parte, mas como diria Berkoff, né? Berkoff, Maia, eu aprendi através do Dr. Maia, mas depois lendo Berkoff, tanto no seu manual, né, de doutrina cristã, quanto também na sua teologia sistemática, ele vai trabalhar com o Espírito Santo como sustentador da criação. O Espírito sustentando a criação, e a graça comum de Deus, com a graça comum de Deus, melhor dito, né? O Espírito é quem sustenta a criação. Isso para mim foi um choque quando eu descobri, o Raul, porque eu achava que o Espírito Santo operava apenas nos crentes, né? Quando eu descobri que quando um não crente produz algo, e aqui não estou dizendo que o não crente possui o Espírito de Deus e que ele é salvo e que ele é batizado no Espírito de Deus. E a palavra possui também, a gente tem que entender que tem nuances, né? Não estou dizendo nesse aspecto. O que eu estou dizendo o Espírito de Deus, como Deus sustentador da criação, e soberano, ele distribui dons aos seus às criaturas. Então, quando o ímpio produz algo bom pela graça comum de Deus, isso é obra do Espírito. O que não significa que ele é salvo, que não significa que o Espírito habita nele, nada disso. É simplesmente que, pelo Espírito, ele recebeu a graça de poder produzir, a graça comum de Deus. A chuva vai cair sobre o ímpio e sobre o eleito. Ponto. Agora, existe uma diferença, pessoal. Não é porque a chuva cai sobre ele que ele é salvo. Exatamente. E o Espírito de Deus, ele é revelado como um Deus criador, como parte da divindade, como Deus criador. Entendeu? Então, o Dr. Hermes Steinmeier vai trabalhar para nós aqui uma citação muito interessante, onde ele vai trabalhar o conceito da palavra ruach no Antigo Testamento, né, que é a palavra espírito, que é uma palavra que está lá em Gênesis 1:2, que no grego nós traduzimos como pneuma, da onde vem a nossa palavra pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Então, o ruach, o espírito, sendo traduzido como verbo, como alento, como sopro, é a ideia básica de um ar em movimento. Nós vemos essa palavra em Gênesis 2:7, Êxodo 10:13-19, 14:21, Deuteronômio 32:11, em outros textos também do Antigo Testamento. Entretanto, não é tanto o movimento em si que desperta a atenção, mas sim a energia semelhante ao movimento que manifesta, diz o Dr. Hermes Steinmeier. Quando nós analisamos o texto, aqui digo eu, né, acabou-se a citação, quando nós analisamos por um momento Gênesis 1:2, veremos ali o conceito do ruach, e veremos como o Espírito estava na criação. No princípio, diz o texto, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, no versículo 2 é claro que lá no princípio o Espírito de Deus estava habitando e se movendo sobre as faces das águas. Esse material que eu tenho é uma aula que eu dou de 18 horas lá em Curitiba, para o reverendo David Sá, que é numa escola que ele roda lá em Curitiba, uma escola de missões. Então eu vou lá uma semana e dou esse módulo. Então nós não poderemos entrar ainda não temos tempo para entrar nesse conceito no princípio, Bereshit, no hebraico, né? Sobre o conceito. Mas sobre o que significa isso. Mas o fato o Espírito Santo de Deus, como Criador, que é o seu segundo atributo que nós estamos aqui explorando, ele se movia lá na criação, já no versículo 2, sobre as águas do abismo, né? O terceiro atributo do Espírito Santo, né? E aqui não é o terceiro, eu queria destacar como uma personalidade, porque tem outros atributos dentro da personalidade do Espírito Santo, que é ser santo, ser inteligente, soberano e sustentador da criação. Como nós falamos, o Espírito de Deus não pode ser encaixotado. Isso não significa que ele seja a favor de bagunças no meio das nossas vidas e culto. Lembre-se, ele agitou sustentando todo o caos da terra enquanto não vinha a luz. Ou seja, como nós acabamos de ler lá em versículo 2 de Gênesis 1, o Espírito Santo estava sustentando, se movendo sobre a face do abismo das águas ali.
Então, ele é um Deus de ordem. Nosso Deus, o Deus triuno, ele é um Deus de ordem. Mesmo em toda a sua agitação, quando ele está sustentando todas as coisas, como nós falamos, no conceito hebraico, ruá, no conceito grego, pneuma, e no conceito grego também, dínamos, que quer trazer palavras e traz conceitos de coisas que não podem ser encaixotadas, né? Tanto no ruá como no pneuma, são ventos que não podem ser encaixotados, não podem ser segurados ou contidos. E quando se fala do poder do Espírito, usa-se muito a palavra poder como pneuma, né? Como dínamos, que é a palavra de onde nós temos a raiz do dinamite, um poder estrondoso do Espírito, um poder explosivo do Espírito. E da mesma forma, ele é um E consolador. olha só, você falou sobre ruá, tá? E ruá, quais são os significados da palavra? Vento, hálito. Hálito, mente, espírito. Se nós pegarmos hálitos, entendendo que Cristo é o verbo, que é a palavra, é a ação, hálito tem tudo a ver com ação, mais até do que vento. Olha que coisa interessante. Entendeu? O ponto aqui, Raul, é compreendermos que por mais que o Espírito de Deus não pode ser encaixotado, ele não pode ser restringido, nem nada do tipo, como nós já falamos, ele é um Deus de ordem, ele é santo, ele é inteligente. Veja bem, nós nunca paramos a pensar no Espírito Santo como alguém inteligente, como alguém que tem uma contundência de pensar de uma forma inteligível, porque nós não olhamos para o Espírito, para a beleza da criação, e não olhamos para o Espírito sustentando a criação. Nós não olhamos para o Espírito sustentando e edificando a igreja na doutrina dos apóstolos. Nós não olhamos para esses atributos. Toda vez que nós, na nossa cultura atual, associamos a palavra, o termo Espírito Santo, nós falamos sobre ele, o que nós pensamos é geralmente manifestações, em barulhos, em bagunça, e nada disso tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o termo ruá, e ali em Gênesis 1 e 2, ele estava sustentando o caos da terra enquanto não estava em ordem. Ele estava sustentando o caos da terra, enquanto a terra era vazia, ele estava sustentando aquele caos vazio, pois não tinha ordem. Ele estava organizando aquelas coisas, ele estava sustentando aquilo que estava em desordem. O nosso Espírito Santo de Deus, aquele que habita em mim e você, ele vem, e aqui já vem uma aplicação, para colocar em ordem o caos que o pecado ocasionou na minha e na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele coloca em ordem o caos, que a queda e a separação que nós temos de Deus na minha e na sua vida. Ele coloca isso mediante o sacrifício de Cristo. Mediante o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo de Deus coloca em ordem as nossas vidas. Se ele coloca em ordem as minhas e as suas vidas, a minha e a sua vida, ele coloca em ordem o nosso culto. Ele coloca em ordem a maneira como nós trabalhamos. Ele coloca em ordem a forma como nós tratamos as pessoas, mesmo cheios de pecados, mas ele coloca em ordem. Esses atributos nos lembram da nossa, de que ele é inteligente. E por isso nós devemos buscar ser inteligentes, sábios, de acordo com a Escritura. Nos lembra que ele é santo, por isso nós devemos buscar santidade. Nos lembra que ele é soberano, por isso nós devemos nos submeter à sua Escritura, entendendo que ele é soberano e se ele revelou aquilo, aquilo é suficiente. Se ele revelou a Bíblia e o que está ali para nós é suficiente, não precisamos de mais nada. E nos lembra que ele é o sustentador da criação. Muitos de nós ficamos com medo quando vemos catástrofes e tudo mais. É triste, é dolorido, é doloroso ver todo esse processo. Nós devemos ter, sim, de fato, compaixão por aqueles que sofrem catástrofes. Nós devemos lembrar que há um soberano sustentador de toda a criação, de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que é criado. E esse sustentador é Deus, e o Espírito Santo é quem faz esse papel dentro da Trindade como sustentador da criação com a graça comum de Deus. É isso que nós devemos entender. Hermes Maia nos diz
que é a ideia de que o vento aponta para o poder soberano de Deus, que se manifesta algumas vezes como juiz e outras vezes como consolador. Também se movimenta livremente, figuradamente, como uma tempestade, um tufão incontrolável. Daí a impossibilidade de prender ou dominar o Espírito de Deus, ou domesticá-lo. Das 389 ocorrências do substantivo do Antigo Testamento, 136 se referem ao Espírito, da palavra ruá, o qual é chamado de Espírito de Deus, em Gênesis 1, 2, e principalmente Espírito do Senhor. Estas designações não sugerem um tipo de subordinação, ou seja, não podemos subordiná-lo. Antes, apenas nomes que expressam o Deus que executa o seu querer são, portanto, nomes executivos de Deus. Então, se ele executa o seu querer, como é que ele está abaixo do pai e do filho, hierarquicamente? Justamente. É por isso que o Franklin Ferreira, em uma das suas palestras, ele deixa muito claro que não é apropriado crermos numa eterna subordinação de qualquer pessoa da Trindade. As pessoas da Trindade, elas têm um relacionamento que para nós nos fogem da nossa mente, porque eles conseguem, digamos assim, eu não consigo nem explicar isso, de fato. Não, eles são... É mais fácil do que a gente imagina. O pai e o filho enviam o Espírito, entendeu? O pai e o filho enviam o Espírito. Uhum. E o filho é enviado pelo pai e obedece o pai. Mas tudo isso Mas são funções diferentes, em pleno acordo. Nós não conseguimos conceber isso, por quê? Vamos supor, eu e você, nós dois vamos plantar uma igreja. Eu não dou uma semana para você falar isso daqui o pastor Raul não conseguiu fazer, ou isso aqui o pastor Raul não fez direito, eu vou fazer para ele. Em outras palavras, nós nos intrometemos na função do outro por um motivo simples, porque o outro é imperfeito. No caso do Pai, do Filho e Espírito Santo, nós temos três que são perfeitos. Então, o Pai tem a função dele, o Filho tem a função dele, o Espírito Santo tem a função dele, uma função tomada de pleno acordo, e por eles serem perfeitos, não tem a necessidade de um ficar se metendo no que o outro faz. Então, não existe a necessidade de uma hierarquia. Isso que as pessoas não pensam, porque nós não pensamos assim. Eu penso, em primeiro lugar, que nem você falou, vou te mandar o prefácio do capítulo do meu livro que trata de tal coisa. A primeira coisa que eu vou querer fazer é pegar minha canetinha e anotar onde você pode mudar. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não precisam, porque eles têm a perfeição que nós não temos. Então, eu particularmente, eu nem me atrevo a explicar como que é essa relação entre eles. Eu sei que é uma coisa, é uma relação perfeita, em harmonia, em amor, em santidade, e o Espírito de Deus sustenta e age de maneira livre o seu querer, né? Alguém comentou aqui sobre a ira de Deus, né? Eu não sei se estava comentando, eu não entendi bem esse comentário aqui, sobre do Sérgio Silva, né? E que deixam e iram para lá. Mas muitos de nós também não nos lembramos que o Espírito Santo possui o atributo da ira de Deus também. O Espírito Santo de Deus já matou pessoas no Novo e no Antigo Testamento. É o clássico caso do Uzá, né? Que foi tentar segurar a arca, quando o Espírito de Deus revelou em Levíticos que não deveria segurar a arca, que apenas os levitas deveriam segurar, e Davi ficou chateado e tudo mais. Mas era para ajudar. O Espírito de Deus não quis nem saber. Ele foi ajudar, ele estava com boas intenções, e aqui nós vemos claramente que apenas boas intenções não adianta. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A intenção de Uzá era boa, ele era amigo do rei, o homem mais importante de Israel. Você vê ali que o cara queria servir um coração de servo. E o Espírito Santo o matou, porque segurou a arca. A ira de Deus sendo revelada pelo Espírito. Entendeu? E um outro ponto também, no Novo Testamento, o Espírito de Deus matou Ananias e Safira, porque tentaram mentir ao Espírito de Deus. Eles tentaram mentir, não foi para Pedro. Pedro deixa claro. Por que Satanás possuiu tanto o coração de vocês assim que vocês quiseram mentir para o Espírito de Deus? Fala, vou dar metade, vocês não precisam mentir. É seu. A terra é sua. Exatamente. Vocês dão a parte que vocês quiserem. Então, quando nós partimos para recapitularmos desses pressupostos de que o Espírito de Deus, ele é criador, ele é santo, ele é inteligente,
ele é soberano, ele é sustentador da criação. E quando nós partimos desse pressuposto, quando nós vamos nos relacionar com Deus, ler a Bíblia, orarmos, nós entramos com tremor e temor diante da presença de Deus, sabendo que podemos entrar por causa do sacrifício de Cristo na cruz e do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, como nós vemos em Romanos 5, e por esse amor que é derramado no nosso coração, mediante o Espírito. Eu, como não está no nosso roteiro, mas eu gostaria de ler esse texto. Esse texto é muito interessante, porque Romanos nos chama para um temor e tremor diante de Deus, mas também nos leva a compreender o amor de Deus. E Romanos 5 diz o seguinte, versículo 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja bem, quando nós nos relacionamos com Deus, tendo em vista isso, que o amor de Deus é derramado no nosso coração, mas que o Espírito que habita em nós, ele é criador, ele é santo, inteligente, sustentador, soberano, e ele é Deus. Nós entramos com um sentimento de temor e tremor, porque nós sabemos que nós não podemos encaixotá-lo, que nós devemos obedecer à lei que ele revelou na Escritura. Ao mesmo tempo, nós entramos sabendo que nós temos um juiz que é inteligente e que Deus derrama o amor dele em nosso coração mediante ele. Esse Deus revelado na pessoa do Espírito Santo. John Owen diz o seguinte: está evidente que o Espírito Santo de Deus não é uma mera qualidade encontrada na natureza divina. Não é uma simples influência ou poder de Deus, nem a operação do poder de Deus em nossa santificação. Ele é uma pessoa santa e inteligente. Ora, meu irmão, se o meu e o seu culto, se a minha e a sua vida, se o modo nosso de viver não está espelhado em uma pessoa santa e inteligente, o que habita em mim e você é outra coisa, não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando ele opera na nossa santificação, ele nos torna parecidos com Cristo. E não à toa, em Provérbios capítulo 8, Cristo é personificado como a sabedoria, o entendimento. O entendimento e a sabedoria. O Espírito de Deus, ele é sábio. E uma vez que nós retrabalhamos essas perspectivas, vamos adiantar um pouquinho. Qual que é a função do Espírito na Trindade? Você falou algumas vezes aí, Raul, sobre as funções. Qual que é a função do Espírito na Trindade? Eu estou pulando aqui muitas páginas, é por isso que às vezes eu pareço meio perdido aqui, porque eu já pulei aqui umas 10 páginas. São 30 páginas escritas, então eu pulei aí algumas já, para não delongarmos muito. A função do Espírito na divindade. Uma vez que nós entendemos e paramos para pensar em quem é o Espírito, ou seja, alguns dos seus atributos, esses atributos que nós vimos de Criador, santo, soberano, inteligente, sustentador e divino, não são todos os atributos de Deus. São apenas alguns atributos que eu destaquei aqui nesse material, ok? Inclusive, indico um livro, né, Os Atributos de Deus, do A.W. Pink. Tem também o Conhecimento de Deus, do J. Packer. E também tem o Ser de Deus e os seus atributos, que é do Dr. Heber Campos Pai, uma obra brasileira. Vale muito a pena lê-la. É muito bom mesmo esse livro. Uma vez que nós entendemos quem é Já virou até sobrenome. Tem o Heber Campos Júnior e o Heber Campos Pai. Ele ganhou um sobrenome. Tem que ter, porque senão a gente vai lá para o Júnior, que também é muito inteligente. Quando nós falamos quem é o Espírito Santo, e nós entendemos alguns dos seus atributos, como nós acabamos de fazer aqui, e a sua divindade e tudo mais, nós também precisamos compreender que ele tem algumas funções dentro da divindade, né? Operando na vida do crente, operando na comunidade dos crentes reunidos, a saber, o seu povo, seu Israel, a sua igreja, né?
E uma das funções que o Espírito de Deus tem quando ele opera na nossa vida de maneira individual, na vida do crente de forma individual, eu, Felipe, como indivíduo, e que ele também opera de maneira coletiva dentro do povo de Deus, né, dentro daquele povo reunido, cantando no dia do Senhor, no domingo, é o Paracletos, Consolador. E a palavra Paracleto no grego, ela tem 4 significados que é muito claro para a pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo é chamado assim na Escritura. Ele é consolador, advogado, intercessor e conselheiro. Cristo, em João 14, em seu discurso de despedida, diz aos seus discípulos para que não tenham medo do que deveria vir, daquilo que viria após a sua morte e ressurreição. Pois, embora Cristo fosse morto, ele ressuscitaria. E um dia, Cristo enviaria o Espírito da verdade. A esse Espírito Santo, Cristo chamou de Paracletos. E esse Paracleto, que literalmente tem a tradução de ajudador, mas não apenas isso, é uma pessoa que nos ajuda completamente, plenamente em todos os âmbitos da nossa vida. O Espírito nos ajuda como consolador, ele nos consola, ele é nosso ajudador nos consolando. Ele é nosso ajudador como advogado. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas o Espírito também advoga a nosso favor diante da divindade, diante da Trindade, diante do Pai. Ele, não apenas Jesus Cristo é o nosso advogado, o Espírito também é nosso advogado. Ele é nosso intercessor, ele ora por nós, ele intercede por nós, porque nós não sabemos nem interceder como convém, não sabemos nem orar como convém. Ele é nosso conselheiro. Ele, toda vez aqui entra aquilo que o Raul falava, quando nós lemos as Escrituras e compreendemos as Escrituras e conseguimos aplicar as Escrituras à nossa vida, isto é o Espírito Santo nos aconselhando. Como que eu sei que o Espírito Santo está me aconselhando? Quando eu consigo olhar para a minha vida, consigo ler esse livro de maneira santa e reverente, com temor e tremor, e em Cristo Jesus, depois de salvo, não para ser salvo, mas depois de salvo, eu consigo aplicar isso à minha vida, eu consigo ouvir os conselhos das Escrituras e aplicá-lo à minha vida, né? Um exemplo prático, né? Aqueles que são casados vão entender basicamente isso aqui. Eu não sei se todo mundo peca igual eu, Raul, então eu vou falar para mim que sou um pecador. Mas quando tem aquelas confusões assim, com a dona encrenca aqui em casa, né? Com aquela amada do Senhor que ele nos deu, né, que ele me deu, né? Quando eu estou aqui com um probleminha... Deu para temperar a nossa vida, né? Que a gente não fica sem elas, né? Isso. Quando tem um problema desse, o que a gente faz, né? Não, eu estou certo, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, que ela tem que pedir perdão, que não sei o quê. E, de fato, às vezes nós estamos certos. Não tem que questionar. Às vezes a gente está certo. Mas o que a gente faz? A gente fica tentando lutando no coração e tal. E aí vem aquele pensamento, aquela voz suave, recitando um versículo bíblico muito claro. O que depender de vós tem de paz com todos os homens. Ou seja, eu sou aqui, depender de mim vai ter paz, inclusive com a minha esposa dentro de casa. Principalmente com ela. O Armando é destemperado, sim. Ele é. Hashtag desencalhe Armando. Tá ainda valendo, pessoal. Pessoa extraordinária, editor de uma editora, tá? Armando é um homem de Deus, caminhamos alguns anos juntos aí. Mas o Espírito Santo nos aconselhando. Mas também quando nós pecamos e nós caímos em pecado, nas tentações desse mundo, e nós vamos ao Senhor nos sentindo mal, com todo remorso, com toda dor no coração pelo pecado, e eu espero que eu e você choremos pelo nosso pecado, é esse Espírito de Deus que nos consola, que olha para mim e para você como Paracletos que é, e nos consola o nosso coração, como nós acabamos de ler aqui, derrama no nosso coração consolo e amor, porque nós pecamos e nós sabemos que em Cristo Jesus nós estamos salvos e justificados. E não vamos pecar para que aumente a graça de Deus, como o próprio tio Paulo diria aqui em Romanos. Mas quando nós caímos, sucumbimos às tentações, esse Espírito nos consola. Quando nós temos perdas trágicas, perdemos entes queridos, quando nós passamos por catástrofes, quando nós passamos por dificuldade, é esse Espírito que nos consola.
na dificuldade financeira. É esse Espírito que nos consola no dia da morte, no dia do diagnóstico do câncer, no dia da doença, no dia que perdemos algum recurso financeiro inesperado. É Ele quem nos consola. Deus nos consola, o Deus triuno nos consola mediante a pessoa do Espírito. É esse Espírito que advoga a nosso favor quando nós pecamos também. Ele advoga em nosso favor. E esse Espírito intercede por nós, por coisas que nós nem imaginamos às vezes. Ele está ali intercedendo por nós, porque às vezes nós estamos tão preocupados em pedir, que aí Deus, na pessoa do Espírito, intercede por nós, junto com o Filho, dentro da Santíssima Trindade. O Dr. W. Gary Crampton diz o seguinte, em João 14,6, Jesus chama o Espírito de outro, ou seja, paracleto, ou consolador, ou ajudador. A palavra grega traduzida como paracleto é parakletos, que significa aquele que está ao lado. O Espírito funciona como um advogado, aquele que está ao lado para ajudar o povo de Deus no momento da necessidade. Ele é dito como ser outro, paracleto, pois de acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 1, Jesus é o primeiro advogado, o primeiro paracleto. Com a ascensão de Cristo e o envio do Espírito, a comunidade do Novo Testamento tem Jesus Cristo como paracleto celestial e o Espírito Santo como paracleto terreno. Olha só que interessante. Nós temos um advogado, um intercessor, um consolador e um conselheiro lá no céu, um paracleto lá no céu, que é Jesus Cristo, certo? Com o envio do Espírito Santo para nós. Nós temos um paracleto aqui conosco, habitando em nós, habitando no povo de Deus, um paracleto terreno, consolando o povo de Deus. Eu lembro bem do meu professor de hermenêutica no seminário, o reverendo André Silvério, ele também dava aula de vocação e espiritualidade. Ele dizia o seguinte, que esta palavra, no contexto da época, que eu vou vender o peixe conforme ele me passou, né, que também significa aqueles que ficavam remando, auxiliando o barco ir adiante. Naqueles barcos greco-romanos, os remadores ficavam embaixo, aos lados, assim, sabe? Ficava do lado, assim, embaixo assim, no barco, dentro do barco, no interior do barco, e ao lado tinham, do lado direito e do lado esquerdo, tinham remadores, e um remando ao lado, um do lado do outro, e um ajudando um ao outro, remando. E aqui ele faz uma aplicação de que o Espírito de Deus é aquele que nos ajuda remando, nos levar adiante, é aquele que intercede por nós, é um consolador, que trabalha em nosso favor. O Espírito Santo de Deus. Isso é muito interessante. Então, quando nós compreendemos isso, nós podemos ter mais, até mesmo um pouco mais de compaixão com os outros, no fruto do Espírito. Por quê? Se o próprio Espírito de Deus, que é santo, puro, que é Deus, habita em nós, e quando nós pecamos, nos consola, nos advoga em nosso favor, por que nós não podemos consolar uns aos outros e advogar uns pelos outros diante da cruz de Cristo? Por que nós não intercedemos uns pelos outros diante do santuário de Deus, no qual nós temos livre acesso pela cruz de Cristo, como diria o autor de Hebreus? Por que nós não apenas fazemos essas coisas, por que nós não aconselhamos uns aos outros na Escritura? Por que nossos aconselhamentos, muitas vezes, são tão vazios de Bíblia e tão cheios de humanismo? O Espírito Santo de Deus, ele é conselheiro e nos aconselha em toda a verdade. Isso é muito importante. Por último, Raul, eu não quero me estender muito mais, eu queria destacar um outro atributo do Espírito, não vou conseguir dar todo o material, mas sobre o seu poder que é dinamicamente explosivo. Em Romanos 15, 19, e também em Tessalonicenses 1,15 e Efésios 3,16, Romanos 15, 19, 1 Tessalonicenses 1,15 e Efésios 3,16, nós vemos claramente o poder do Espírito. E nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo repete as mesmas palavras gregas, que são pneuma, nós já falamos aqui, o Espírito, e dunamis, que significa um poder explosivo. Aqui eu estou usando o léxico direto do Logos, né?
Quem tem Logos pode ir lá e ver essas palavras, vão estar essas definições lá no léxico. Então, como eu disse, pneuma é a raiz da palavra que nós temos em português, é pneumática. Eu fui mecânico na minha adolescência, então toda vez que ia tirar o pneu de um carro, uma peça difícil, ele gritava para o outro mecânico, traz a pneumática, que é o quê? É um negócio, é um vento, é uma máquina de vento de ar comprimido. De ar Que comprimido. usa a força do vento, até você tem a tesoura pneumática dos bombeiros que corta uma coluna de um carro. Então, você tem atuadores pneumáticos num avião que levanta o profundor para o vento para segurar um avião supersônico, como o Concorde, por exemplo, que faz ele mudar de direção e ele subir. Então, a força das ferramentas pneumáticas, dos atuadores pneumáticos que nós temos, é uma coisa assim descomunal. Então, imagina do Espírito Santo. Exatamente. Então, a palavra do... só um minuto. Espera aí que eu acho que alguém fez uma pergunta. Assim que eu terminar esse ponto, eu vou responder sua pergunta, Gleidson. Ok? Assim que eu terminar aqui, eu respondo sua pergunta. Então, essas duas palavras se repetem nesses 3 versículos, em Romanos 15, 19, 1 Tessalonicenses 1, 15 e Efésios 3, 16, que é a palavra pneuma, que é a palavra referida à pessoa do Espírito Santo, e a palavra dunamis, né? Que como nós vimos, a palavra pneuma vem da onde vem a pneumática, e dunamis é a palavra onde nós temos a raiz, na verdade, dinameis, é a raiz da palavra dinamite, é a raiz grega da nossa palavra em português, dinamite, que significa poder, força, poder inerente, força física. Então, ou seja, esse sentido empregado é que o Espírito Santo é um vento poderosamente forte. Ou seja, não é que ele é um vento, mas é uma figura de linguagem onde nós compreendemos de que Espírito Santo, vento impetuoso, pneuma, esta pessoa divina, que é o criador de todas as coisas, essa pessoa divina que é Deus, ela possui uma força incontrolável, uma força dinamítica para levar a cabo a sua vontade. Ele é um vento avassalador, é um dinamite explosivo. Então, um ponto muito claro, como eu já disse lá no começo, nós não podemos controlar o agir de Deus na minha e na sua vida. Aqui cai por terra, esses 3 versículos já derrubam por terra a radical dessas palavras, as raízes dessas palavras, já derruba por terra aquela história de que ela tem que dar espaço para Deus, tem que dar lado para Deus, tem que dar abertura para Deus. Não, meu querido. O poder que mantém todo o universo, não estou falando nem todo o planeta Terra, o poder explosivo do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos não pode ser controlado. Mas não pode ser controlado, mas não é desordenado. Isso que a gente tem que deixar bem claro. Eu falei isso lá no começo. Ele é um Deus organizado, lembra? Inteligente, santo. Então, o que ele não pode ser controlado é que nós não podemos restringir o agir dele na minha e na sua vida. Nós não impor a nossa vontade a ele, forçá-lo a fazer nada. A nossa vontade está submissa a ele. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós podemos abrir o texto, fazer boa exegese, estudar e pregar. Porque aqui nós fazemos tudo isso, porque o Espírito Santo primeiro nos iluminou, e aqueles a quem o Espírito Santo abrir o coração, a mente, vão compreender essa palavra pregada, será soprada por esse vento impetuoso, essa palavra será soprada por esse vento dinamítico no coração daqueles que ouvem, e esse mesmo os convencerá, esse mesmo abrirá suas mentes e coração, esse mesmo os fará compreender essa escritura de que são pecadores e de que precisam de redenção. É sobre isso que eu estou falando, que o Espírito não pode ser controlado. Não que o Espírito ele é desordeiro ou que nós vamos viver de uma maneira desorganizada. Não é sobre isso, já falei várias vezes aqui na live. O que eu estou falando é, nós não podemos impedir o Espírito Santo de agir em nós. O Espírito leva a cabo a vontade de Deus, que é nos salvar, aqueles que são dele, e nos santificar, e nos tornar parecido com Cristo. Todo aquele que é salvo será santificado, porque não tem como impedir o Espírito de agir na nossa santificação.
Por isso aí já cai por terra aquela história, né? Uma vez salvo, sempre salvo, então posso viver em pecado negativo. Se o Espírito habita em você, esse poder dinamítico, esse poder pneumático, avassalador, vai te impulsionar e vai soprar o seu coração a palavra e vai te levar a ser parecido com Cristo e a ser santo e a ser uma pessoa semelhante ao nosso Senhor em sua santidade. Porque é esse poder pneumático que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder. Esse Espírito age em nossa vida com esse poder. Além disso, na nossa perseverança, como nós lemos aqui o texto de Romanos 1, versículo 5, 5, é Ele que nos persevera, é Ele que derrama o seu amor em nossos corações, e por isso nós continuamos perseverando e temos o caráter aprovado, e nós temos esperança. Nós já lemos o texto, não vou reler. Esse Espírito age em nós, além da nossa perseverança, ele nos faz perseverar nas tribulações, como o apóstolo Paulo teve que perseverar, ele nos faz perseverar diante de verdadeiros martírios, verdadeiras dificuldades. Nós vemos isso lá em 2 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 16 ao 18, onde Paulo persevera até o fim, onde ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para seu reino celestial. A ele a glória para todo sempre. Amém. Nós vemos aqui Paulo falando aquilo que o Dr. Gary falou. Que a palavra paracletos, que é o que nós exploramos na última vez, significa aquele que está ao lado. Significa literalmente aquele que está ao lado. E aí tem aquele desdobramento, consolador, advogado, conselheiro. Mas a tradução literal é o quê? Aquele que está ao lado. E Paulo deixa claro, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. É através do Espírito Santo que nós possuímos essa perseverança nas adversidades, nas injúrias, nas injustiças, porque o Senhor permanece ao lado daqueles que lhe pertencem, nos santifica, nos persevera, nos preserva. Eu acho que podemos encerrar por aqui, porque tem muita coisa ainda para discorrer, eu não vou conseguir fechar outra aba se eu abrir. Não, deixa eu... Vou ler os comentários, né? Aí a gente tem algumas perguntas aqui que vale a pena a gente responder. Deixa eu pôr aqui. Pessoal, peço desculpa da minha câmera, que eu não sei o que deveras aconteceu com a minha câmera hoje, que eu não consegui acertar a qualidade dela. Não é foco, é a qualidade da transmissão, infelizmente. Tá, usei até o velocímetro da Copel aqui para ver se o problema era a internet. Não, a velocidade de upload está boa. Eu não sei que problema deu no computador, tá? Então, peço desculpa para vocês. Marcelo Gomes, sou aluno do Nascido. Neymar Amorim, sou aluno do Nascido. Vanessa, cadê essa live que a gente parou aqui nos bastidores para conversar primeiro? Neymar, o Marcelo, já mereço ponto, porque aluno que assistir essa aula tem ponto positivo, né? Marcelo Paz e Graça, Sérgio Silva, boa noite. O José Otávio, sou aluno do Nascido. O Gleison, sou aluno do Nascido. Olha minha câmera, como é que tá? Não dá para prestar atenção em mim. Sua câmera ainda está muito ruim, tá? Sou aluno do Nascido. Pastor Edilson, Cláudio, boa noite, paz e graça. Cláudio Souza. Fala, pastor Raul Bolota. Amém. Estou de volta na live. Amém. Cleuber, Pierre, Wallaf. Deixem suas perguntas aqui no chat, e elas serão respondidas ao final da live. Aqui o nosso querido Armando Marcos. Opa, que é isso, Felipe aí, que surpresa. Como vocês estão? Eu vi que esteve em São Paulo esses dias, achei que te veria na igreja, né? Lá eu tive alguns compromissos em São Paulo, mas eu encontrei com o reverendo Mauro. Tive um tempinho ali na sexta-noite, bem curto, mas encontrei o reverendo Mauro. Adriano Moura, Marcelo Gomes, Adamastor, o Sérgio.
Por aqui as pregações são todas assim, tá difícil. Claro, o amor de Deus deve ser lembrado, mas pregam só o amor, não deixam e deixam a ira para lá. É tipo, não, irmãos, Deus entende, ninguém é perfeito. O Adriano Moura, The Chosen já é ruim, imagina as novelas da Record. Aí é Aí é demais. apelo, né? Aí é osso. Aí vem do Gleidson. O que é batismo com o Espírito Santo? Certo. E, Gleidson, o batismo com o Espírito Santo é um tema muito controverso nos últimos 120 anos, mais ou menos. Desde o movimento que ocorreu ali na Rua Azusa, e depois com aquilo que ocorreu também em Belém do Pará, onde a igreja teve ali a divisão, né, com o nascimento da queridíssima e amada Assembleia de Deus, a qual eu nutro um amor muito carinhoso. Eu não sou membro, mas tenho muitos familiares assembleianos e tenho um amor muito grande pelos meus irmãos assembleianos, pela harpa cristã. Então, desde quando surgiu o nascimento da Assembleia de Deus, do pentecostalismo lá, no qual eu considero irmãos em Cristo, que estarão comigo, no qual são muito crentes, conheço pentecostais que dão de 10-0 e muito reformado em matéria de oração e vida com Deus e piedade prática, né? Eu mesmo sou confrontado por um pastor assembleiano, não pelo confronto que ele me faz, mas que às vezes ele manda mensagem 3 horas da manhã que está orando por mim e pela minha família, Raul. Entendeu? E nós indo, né? Isso que é o. Então, tipo assim, desde quando surgiu esses movimentos no pentecostalismo, infelizmente, esse assunto se tornou controverso. Creio eu que o batismo com o Espírito Santo, ele é o selo que o Espírito proporciona ao crente. Então, ele é o selo da salvação. Acredito isso, que todo crente, que quando ele é salvo, verdadeiramente salvo, ele é batizado no Espírito. Por que eu creio isso? Porque a Bíblia nos diz que o Espírito é o selo da salvação. Nós acabamos de ler aqui em Romanos 1, versículo 1 ao 5, que quando nós somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus e tudo mais, e Romanos 5, versículo 1 ao 5, e que durante as adversidades nós perseveramos, nós temos provações, e no último versículo ele diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele que é crente e é salvo, e quando ele passa pelas muitas adversidades dessa vida, ele recebe de Deus esse consolo e esse amor que é derramado pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Então, todos os crentes possuem o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual eu acredito que o batismo com o Espírito Santo seja, de fato, isso, né? O selo de salvação. O segundo ponto pelo qual eu creio nisso é pelo fato de que nós não podemos medir o batismo pelo Espírito Santo por dons, mas sim pelo fruto do Espírito. Né? A palavra batismo significa imersão em grego. É por isso que há essa briga entre presbiterianos, batistas e outras traduções, né? Outras tradições. Eu sou presbiteriano, então, mas a palavra grega significa batismo, a palavra batismo significa imersão. Então, nós temos uma vida imersa, todo crente tem uma vida imersa no Espírito Santo de Deus. E se nós temos uma vida imersa no Espírito Santo de Deus, deveria-se que existir uma busca na santificação e na vivência do fruto do Espírito. Amor, paz, benignidade e tudo mais. Nós falhamos quanto a isso, erramos semanalmente, diariamente, mas nós lutamos com todas as forças, de todas as maneiras, a fim de que nós vivamos essa imersão no Espírito Santo, que é exalar o fruto do Espírito. Então, acredito, mais uma vez, que o batismo com o Espírito Santo seja o selo da salvação que nós recebemos na conversão, e que esse batismo, essa imersão no Espírito, segundo ponto, é uma evidência de que nós vivemos uma vida santa e piedosa diante de Deus, porque, como diria Paulo, a graça de Deus manifestou Salvador a fim de nos educar a viver de maneira renegando as nossas impiedades, paixões mundanas. Eu costumo simplificar essa resposta, né? Porque eu procuro simplificar ao máximo. Eu costumo dizer que o batismo com o Espírito Santo, eu não entendo isso como uma segunda bênção.
Entendeu? Eu entendo o batismo do Espírito Santo como a ação do Espírito Santo em nós e nós passamos a dar os frutos que o Pai preparou para nós, como está lá em Efésios. Entendeu? Então, essa é a minha visão do batismo com o Espírito Santo. Aí nós Vou vamos deixar ter, claro também que eu não creio que seja uma segunda bênção. e aí a gente tem também a visão dos nossos irmãos carismáticos, que a manifestação do Espírito Santo, ela é, como se diz, elas são todas essas manifestações tidas carismáticas na igreja, que são as manifestações, como falar em línguas e outras. Já o pentecostal, ele é cirúrgico em dizer que o principal indício, a prova de que a pessoa é batizada no Espírito Santo, é falar as línguas, a glossolalia, as línguas estranhas. Só dá um oi aqui, construtora leal, meu querido pastor, ô pastor, ó, tá passando o tempo, hein? Daqui 2 meses, ó, tô aí, hein? É um companheiro nosso lá do Rio Grande do Sul, faz um trabalho magnífico com casais, um companheiro nosso aí, e olha, é um empreiteiro de mão cheia, vocês não têm noção do que esse cara faz. Tem uma irmã aqui que perguntou, mas quando somos batizados nas águas, já não somos batizados com o Espírito? Boa noite, Gabriela, tudo bem? Então, Gabriela, essa questão de batismo nas águas, até isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É claro que, pelo que a irmã falou, ela vem de uma tradição credobatista, que acredita em uma fé pré-batismo e provavelmente um batismo por imersão. Eu, particularmente, já venho desde uma vida inteira por uma tradição de igreja credobatista e que batiza por aspersão, só água na cabeça. Então, meu batismo foi só uma jogadinha aqui no meu pescoço, limpei, desci e continuei cantando no culto, né? Mas é porque nós entendemos que o modo de batismo, assim, né, não há um modo definitivo sobre batismo. Então, quando nós somos batizados com água ou nas águas, independente do termo que nós utilizemos, se somos batizados ou não com o Espírito, eu acredito que não. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo ele vem na hora, no ato da conversão. Por exemplo, um exemplo clássico. O nosso irmão, no qual eu acredito que se converteu, morreu lá na cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado. Ele não teve a oportunidade de ser batizado com água ou nas águas. Mas eu acredito que ele foi batizado com o Espírito Santo, porque o texto nos demonstra que ele se converteu. O texto de Lucas, especificamente, né? Outros textos não demonstram isso. Até o que ele falou, ele deu um fruto positivo indicando que ele havia sido batizado, que o Espírito Santo havia quebrantado o coração dele com a situação de Cristo. Eu conheço casos de pessoas que se converteram e, infelizmente, se converteram em igrejas que são consideradas seitas e heresias, né? Não igrejas, são igrejas que são consideradas seitas por todos os grupos. Todo manual de seita e heresia vai estar ali. E se foram batizados ali. E passaram ali talvez 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e em um determinado momento Deus abriu-lhe os olhos, o entendimento, Deus que age de uma forma, como eu falei, livre. E quando Deus achou por bem, abriu os olhos desses irmãos, esses irmãos foram para outras igrejas. O meu cunhado é um caso desse. E ele teve que ser rebatizado, depois de anos de conversão. Teve que ser rebatizado. Mas ele já era crente, ele já tinha todos os frutos do Espírito. Mas o batismo dele, nós cremos assim nas igrejas mais clássicas, né, que não era um batismo válido devido ao fato de ter sido batizado numa seita, numa heresia, né, num grupo que era sectário. Então, não, eu acredito que não. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é no ato da verdadeira conversão. Quando uma pessoa é convertida verdadeiramente, automaticamente ela é batizada com o Espírito Santo. E outra coisa, não é porque ela se converte que automaticamente ela é batizada com o Espírito Santo. Não. A pessoa, primeiro, se o Espírito Santo não agir na pessoa, não existe arrependimento. Se o Espírito Santo não agir na pessoa, os olhos dela não vão se abrir de acordo com o pecado, ela não vai ter a capacidade de olhar para Cristo como Senhor e Salvador. Então, o Espírito Santo muda a pessoa passa a enxergar a Cristo, a pessoa se salva, e aí sim, entendeu? Então, não existe conversão sem a ação do Espírito Santo. Alguém fez uma pergunta sobre aqui 1 Tessalonicenses.
Vamos ver se a gente consegue responder. Se eu não conseguir, não vou tentar criar uma resposta. Não apaguem o espírito. Boa, ó. Que Paulo quis dizer com não apague o espírito. Pois bem, aqui não temos, segundo alguns comentaristas, né, eu até abri aqui a Bíblia de Estudo NA, não temos como saber se os tessalonicenses estavam ou não apagando o espírito. Mas eu acredito, porque recentemente eu tive que estudar esse texto, eu acredito que esse imperativo de Paulo, não apaguem o espírito, é para que a igreja, como nós falamos aqui na live, não deixe de ter como regra de fé e prática a escritura. Como nós vimos ali a estação do Dr. Hermes Maia, ele vai dizer que quando nós estudamos o Espírito ou qualquer coisa a respeito do ser de Deus, do Deus triuno, alheio ou separado das Escrituras, nós estamos estudando algo pelas nossas, como é que ele usou, pelas nossas cogitações e não pelo Espírito. Então, o que eu acredito que Paulo está dizendo para eles, que é os Tessalonicenses? Uma vez que essa carta é uma carta doutrinária, é uma carta escatológica, onde Paulo, no capítulo 4, tem que mandar os irmãos trabalharem, porque alguns tinham deixado de trabalhar, alguns não queriam mais trabalhar, e estavam vivendo vidas, algumas vezes, imorais, e Paulo tem que lembrar isso também no capítulo 4, dizer que Deus é o Senhor vingador daqueles que praticam imoralidade, né? Então, Paulo fala tudo isso. Embora Paulo exalte muitas vezes os tessalonicenses, como toda igreja, um probleminha aqui, outro acolá com pecado, né? Com preguiça, talvez imoralidade, etc. Então, o que Paulo está dizendo quando eles não apagam o Espírito? Meus irmãos, não deixem de viver a vida que o Espírito revelou para vocês na Escritura. Isso é apagar o Espírito. E não só viver isso, porque se nós vivemos uma vida que Deus revelou para nós na Escritura, nós vivemos uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de misericórdia, uma vida de até mesmo ação social, como um fruto e evidência de salvação, não boas obras para a salvação. Então, não apagar o espírito é não deixar, é sempre viver em obediência ao que o Espírito revelou na Escritura. Então, quando nós deixamos de obedecer ao que Cristo revelou nas Escrituras, nós estamos apagando o Espírito. Quando nós deixamos, por exemplo, o próximo versículo, não desprezem as profecias, examinem as Escrituras e tem o que é bom. Aqui, claramente, naquele contexto, profecia era uma revelação ordinária. A Escritura não havia se encerrado. Então, não havia cessado os dons, que era a revelação de Deus. Uma vez que compreendemos que a revelação de Deus se encerra em Apocalipse, com o último livro escrito, esse não despreze as profecias, não despreze aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, não despreze aquilo que Deus revelou, aquilo que é a revelação especial de Deus. Então, apagar o espírito, eu acredito que é desprezar a revelação especial de Deus, ou seja, desprezar as Escrituras, desprezar uma vida de oração. É isso que Paulo está dizendo, com não apaguem o espírito. E não necessariamente com algo do tipo, com manifestações ou algo do tipo, mas necessariamente é não anular as revelações, a revelação especial de Deus. Aqui nesse contexto, antes do encerramento de Apocalipse, antes do encerramento do cânon, profecia era uma revelação especial de Deus. Era uma revelação especial de Deus. Uma vez que o cânon se encerra, revelação especial de Deus são apenas as Escrituras. Então, acho que seria isso. Olha só, William Hendrickson, ele coloca da seguinte forma, né? 1 Tessalonicenses 5, ele vai do 19 até o 22 na mesma períncope, quando ele analisa. Né? O Espírito Santo conferira à igreja primitiva certos dons especiais ou carismas. Contavam-se entre eles a capacidade de realizar milagres de cura, falar em línguas e profetizar. Embora, segundo alguns intérpretes, não houvesse nada de miraculoso em profetizar, não compartilhamos dessa opinião. A igreja, em sua infância, não possuía ainda a Bíblia completa, como nós temos, tá? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não possuía ainda um vasto acervo de literatura cristã, tal como possuímos hoje. Não tem o credo apostólico para nos salientar os pontos principais da nossa fé da Bíblia, os pontos centrais, de acordo com a Bíblia. Não tinha um catecismo para nos ensinar a palavra de Deus de uma maneira mais simplificada, tá bom? Eles não tinham nada disso. Nós temos hoje.
A enologia cristã também estava ainda em sua fase incipiente, estava começando, estavam começando a criar as músicas, os hinos, além, é lógico, dos salmos, amém? Numericamente falando, também a igreja ainda era bastante insignificante. Gente, era o embrião, eram poucas igrejas, tá bom? E além disso, nós não éramos bem vistos. Lembre-se que nessa época, existiam as sinagogas que eram constituídas perante o governo. O Felipe é historiador, ele poderia até explicar melhor isso. Mas nessa época, os cristãos eles não tinham nenhuma pessoa jurídica para se encontrar perante o governo, para se colocar perante o governo. Então, era o início da igreja. Além disso, ela era objeto de escárnio e desprezo de todos os lados. Estava mexendo com o interesse de gente poderosa. Em tal situação, Deus graciosamente providenciou apoios ou dotações especiais até que chegasse o tempo quando esses dons não seriam mais necessários. Um desses dons era o dom da profecia. Como mostra esse termo e os derivados desse termo, visto que nesse caso o sentido etimológico continua apegado a ele, um profeta, né, diante, que quer dizer diante e falar, é uma pessoa que fala adiante fala diante de uma plateia. Então, se você for dar uma palestra, você é um profeta no sentido do termo. E o que ele fala diante de ou declara publicamente é a vontade e a mente de Deus. Ele é aquele que proclama, e não necessariamente, embora às vezes acontecia, aquele que prediz. Entenda, nós temos uma cultura no Brasil muito mística, repleta de misticismo. Até mesmo os índios trouxeram um culto que era um culto totalmente, era um culto estruturado. Depois nós temos o quê? Nós temos a escravidão, que trouxe muita coisa para o Brasil, e todo brasileiro tem isso nele. Então nós temos um misticismo, o próprio catolicismo, com esse cumprimento de promessas, essa questão pagã que o papismo traz, do quê? De você dar para receber, de você ter a coluna dos méritos e deméritos, participando da Eucaristia, tendo que participar da missa para bater seu cartãozinho e estar ali se salvar. Tudo isso está na nossa raiz.